Antes de fechar os olhos, sempre ouço a risada distante das máscaras. E sei que não estou sozinho, mesmo que ninguém mais possa me ver. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Sempre que ouço a música daquele carrossel, sinto o gosto de sangue na boca e o cheiro de fumaça na pele. Meu nome é Lucas, tenho 38 anos, engenheiro civil. Nunca fui do tipo que se impressiona fácil. O trabalho me ensinou a lidar com problemas concretos, estruturas, números, prazos. Nada de mistérios ou histórias que não se possam provar. Mas a verdade é que desde que cheguei naquela cidade, algo dentro de mim começou a ruir. Fui chamado para coordenar a reforma de um prédio antigo, um centro cultural abandonado no coração de uma cidade do interior. Pequena, esquecida pelo tempo, com suas ruas de paralelepípedo e aquele ar abafado que só lugares assim têm. Eu não queria ir, mas o projeto parecia simples, o dinheiro era bom e eu precisava disso. Então aceitei. Logo no primeiro dia, enquanto caminhava pelo centro, vi a praça principal. Um espaço aberto, coberto de folhas secas e silêncio, com bancos enferrujados e árvores tortas. No meio dela, restos de um parque de diversões, ou o que sobrava dele. Um carrossel partido, sua madeira rachada e corroída pelo tempo, e os cavalos de ferro, retorcidos e desbotados. Foi ali que tudo começou. Parecia que meus olhos me traíam, ou que minha mente estava me pregando uma peça. Eu tinha certeza de que já conhecia aquele lugar. Não apenas de vista, mas em algum lugar muito mais fundo, como se tivesse estado ali antes, em outra vida talvez. A sensação apertava meu peito, uma mistura de nostalgia e medo que eu não conseguia explicar. Por um instante, achei que ia vomitar. Não havia mais ninguém por perto, apenas o vento balançando a poeira. Mais tarde, naquela mesma noite, o pesadelo veio. Estava de volta à praça, mas tudo estava diferente. O carrossel estava em chamas, girando lentamente, com a música tocando em um ritmo distorcido e horrível. Eu via uma criança presa nos cavalos, seu corpo queimando, a pele se desfazendo em chamas que ardiam com uma cor que eu nunca tinha visto antes. Pessoas mascaradas observavam tudo. Suas máscaras brancas e sem expressão me paralisavam. Acordei suando frio, sentindo na pele um ardor estranho. Olhei meu braço e encontrei uma marca vermelha, como uma queimadura em forma de círculo, quase perfeita. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, que a marca devia ter vindo de alguma coisa no trabalho. Mas a partir dali, os déjà-vu começaram a ficar mais frequentes. Em todas as ruas da cidade, em cada rosto que eu via, havia um eco do passado. Pequenos detalhes, um suspiro, uma palavra não dita, me puxavam para algo que eu não conseguia entender. No trabalho, meus colegas me olhavam estranhamente. Parecia que eu estava mudando, ficando tenso, distraído. Foi quando ouvi falar da hipnose regressiva, uma terapeuta chamada Helena, que dizia ajudar pessoas a resgatar memórias perdidas. No começo, fiquei cético, mas precisava entender o que estava acontecendo comigo. Queria respostas, queria paz. Ainda não sabia que, quanto mais eu cavasse, mais fundo eu iria descer, para um lugar onde passado e presente se misturam, onde o horror se repete numa espiral infinita, e onde a única saída pode ser encarar a verdade que todos tentam esconder. E essa verdade começa com a música daquele carrossel. O dia seguinte foi um borrão. Mal consegui trabalhar. A marca no meu braço ardia como se tivesse sido gravada na pele a fogo. Eu sabia que não poderia ignorar o que estava acontecendo. E mais importante, não podia ignorar a sensação crescente de que tudo aquilo não era coincidência. Fui atrás de Helena, a terapeuta. Ela atendia numa pequena clínica perto da praça. Um lugar simples, com livros antigos nas estantes e um cheiro forte de ervas. Quando contei sobre os sonhos, os déjà-vus e a estranha queimadura, ela não hesitou. Isso parece muito além do seu consciente, Lucas, ela disse. Memórias reprimidas, talvez de outra vida. Posso ajudar você a ir até lá, com a hipnose regressiva. Confesso que hesitei.
Minha cabeça dizia que era besteira, mas meu coração queria respostas. Naquela tarde, deitado naquela cadeira reclinável com a voz calma da Helena guiando meus pensamentos, comecei a viajar para um tempo que eu não podia explicar. As imagens vinham como flashes. Uma praça ensolarada, crianças rindo e aquele carrossel brilhante, girando alegremente. Mas algo estava errado. Uma sensação estranha de tristeza misturada com medo crescia dentro de mim. De repente, vi uma criança, eu, ou pelo menos alguém muito parecido comigo, preso naquele carrossel. A felicidade de um momento congelada no horror que estava por vir. A chama que queimava tudo ao redor, o cheiro de fumaça, a gritaria abafada das pessoas mascaradas que assistiam impassíveis. Quando abri os olhos, estava tremendo. A terapeuta parecia preocupada, mas disse que tudo aquilo era apenas uma manifestação das minhas memórias subconscientes. Porém, o que me deixou inquieto mesmo foi o que encontrei depois. Passei horas vasculhando os arquivos da biblioteca municipal, procurando notícias antigas daquela cidade esquecida. Acabei encontrando uma manchete antiga, datada de 1957. Incêndio no parque de diversões mata dezenas. Investigação aponta falha na segurança. Folheei as páginas amareladas, olhando fotos em preto e branco que mostravam o parque lotado, crianças sorrindo e o momento do fogo se alastrando. Havia um registro das vítimas, nomes de pessoas que por alguma razão me pareceram muito familiares. Era como se eu os conhecesse, como se eles fossem parte de algo maior que eu ainda não entendia. A notícia dizia que o incêndio fora o maior desastre da cidade e que várias pessoas nunca foram encontradas. Desaparecidas, tragadas pelo fogo ou talvez levadas para longe, dizem alguns rumores locais. Foi nesse ponto que comecei a escutar histórias estranhas nas conversas com moradores. Histórias de pessoas que, após relatar sonhos horríveis semelhantes aos meus, simplesmente sumiram, como se o fogo do carrossel tivesse pegado também essas almas. À noite, o pesadelo voltou, mais vívido e cruel. Vi as máscaras, as chamas, ouvi a música do carrossel mais alta, como um lamento. Mas desta vez, ao acordar, não tinha só a queimadura. Havia marcas no pescoço, como dedos apertando minha pele. Comecei a sentir que havia algo ali, naquela cidade, que queria me prender. Como se as memórias não fossem apenas minhas, mas de um grupo inteiro, de uma cadeia de pessoas conectadas por aquele evento. Voltei à terapeuta para mais sessões. Na hipnose, encontrei fragmentos de outros rostos, outras vozes. Descobri que não era a única criança presa naquele ciclo. Outras almas estavam ali, repetindo o mesmo destino, sofrendo o mesmo fim. E a pior parte, as pessoas mascaradas não eram meros espectadores. Elas eram parte ativa do ciclo. Algo que parecia um experimento ou uma maldição. Helena falou sobre antigos documentos que mencionavam rituais e pesquisas feitas naquela região na década de 50. Experimentos secretos, envolvendo tentativas de controlar a reencarnação. Reencarnação forçada, como ela disse, onde as almas seriam presas em um ciclo infinito, obrigadas a reviver o mesmo trauma, até que algo fosse feito para quebrar a cadeia. Não consegui dormir mais naquela noite. A cada minuto sentia a pressão aumentar dentro da minha cabeça, as imagens e sensações se misturando com a realidade. Eu precisava saber mais. Precisava descobrir quem eram aquelas pessoas mascaradas, o que tinham a ver com o incêndio e o que exatamente estava acontecendo comigo. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. Mexer nisso poderia ser perigoso demais. Ainda assim, não havia volta, porque o círculo estava se fechando e eu estava no meio dele. Eu já sabia que a linha entre sonho e realidade estava se apagando, mas não estava preparado para o que encontraria a seguir. Nos dias que se seguiram, passei a vasculhar tudo o que podia sobre as pessoas desaparecidas. Os moradores antigos, os registros na prefeitura, jornais esquecidos. Cada nome carregava uma história truncada, um rastro que se perdia no tempo. Mas um padrão começava a emergir. Todos tinham alguma ligação com o parque de diversões. E não só isso. Todos pareciam ter tido sonhos iguais aos meus, com o carrossel em chamas e as pessoas mascaradas.
Consegui contato com uma mulher chamada Clara, que vivia isolada em uma casa afastada, perto da floresta que margeava a cidade. Ela fora amiga próxima de alguns desaparecidos e dizia ter sobrevivido ao trauma, embora carregasse cicatrizes profundas. Quando a encontrei, Clara estava pálida, com olhos fundos e cansados. Suas mãos tremiam quando falou. "Eles nunca nos deixaram ir", ela disse num sussurro. "O círculo, o maldito círculo. Eu vi o que acontece quando você tenta fugir." Clara me contou que durante anos ela tentou avisar as pessoas, mas ninguém acreditava. A cidade preferia esquecer o incêndio e os desaparecimentos, varrendo tudo para baixo do tapete. Ela me mostrou fotos antigas, um grupo de pessoas mascaradas em reuniões secretas, discutindo algo em um galpão. Documentos que falavam sobre experimentos científicos, ocultismo e rituais para controlar o destino das almas. Tudo estava ligado a um projeto chamado Operação Eterno, supostamente financiado por uma organização obscura, com cientistas e místicos trabalhando juntos. À medida que Clara falava, meu próprio pesadelo ganhava vida. Os rostos mascarados, as chamas que nunca apagavam e aquela criança presa no carrossel, girando eternamente. Voltei para Helena, que aprofundou as sessões de hipnose. Dessa vez, minha mente me levou a memórias que não eram só minhas. Entrevi a vida daquela criança, mas também vi outras pessoas. Rostos que eu conhecia no presente, mas em outra época, em outra existência. Era como se estivéssemos presos num loop temporal. As mesmas pessoas, os mesmos eventos, repetindo-se sem descanso. Mas o que mais me aterrorizou foi a descoberta de que as pessoas mascaradas eram, na verdade, versões minhas e de outros envolvidos. Éramos os perpetradores e as vítimas, todos juntos num círculo que se alimentava do medo e da dor. Cada vez que o ciclo se repetia, as almas tentavam se libertar, mas falhavam, presas por essa força invisível. Eu senti que estava ficando louco. Não sabia mais quem era o verdadeiro inimigo: o fogo, as máscaras ou eu mesmo. Uma noite, no meio de um sonho, ouvi uma voz. Era clara, calma e me chamou pelo nome. "Lucas, só enfrentando a verdade você poderá quebrar o círculo." Acordei com o coração disparado e pela primeira vez senti que havia uma chance. Uma fresta de esperança para escapar daquele destino. Mas para isso, teria que ir além das memórias, das máscaras e do fogo. Ter que enfrentar a escuridão que habita dentro de mim. E talvez aceitar que o preço da liberdade seria mais alto do que eu imaginava. Quando a voz me chamou no sonho, um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que o momento decisivo estava chegando. Algo dentro de mim se agitava, como se toda a dor e o medo acumulados fossem prestes a explodir. Naquele dia, decidi enfrentar o que restava daquele parque de diversões, da praça, das sombras que me perseguiam. A névoa da manhã ainda cobria as ruas silenciosas quando cheguei ao carrossel, agora coberto por folhas secas e o silêncio que parecia gritar. A sensação familiar apertava o peito, como se cada parte daquele lugar estivesse impregnada em minha alma. À medida que me aproximava, o ar ficou mais pesado. Eu podia ouvir, ou talvez imaginar, aquela música distorcida do carrossel, tocando ao fundo da minha mente. Fechei os olhos e novamente fui puxado para o passado. Desta vez não havia medo, apenas clareza. Eu era aquela criança, presa no carrossel em chamas. Mas também era um dos mascarados. Eu estava preso naquele círculo, não como vítima, mas como parte do mecanismo que o mantinha ativo. Durante décadas, minha alma se dividira entre o medo e a culpa, entre o desejo de fugir e a necessidade de repetir o ciclo. Abri os olhos para o presente e vi rostos familiares surgirem na névoa. Versões minhas de outras vidas, sombras do passado, todos mascarados, silenciosos. Eles me cercaram e eu senti o peso de todos os momentos que vivi, todas as escolhas que não fiz. Helena havia me dito que o único jeito de quebrar o ciclo era reviver o trauma. Não como vítima, mas como alguém que finalmente entendesse o que precisava fazer. Então, naquela praça, gritei contra o vento, desafiando a escuridão que me aprisionava. O carrossel começou a girar, as chamas a subir,
E eu senti o fogo tocar minha pele, mas não era dor. Era purificação. As máscaras caíram, revelando rostos que eu conhecia, meus próprios, refletidos em múltiplas versões de mim mesmo. E então, no meio daquela tempestade de memórias e fogo, entendi. O ciclo não era uma maldição, mas uma lição. Um chamado para aceitar, perdoar e se libertar. Quando o fogo se apagou, eu estava sozinho na praça. A marca no braço desaparecera e um silêncio profundo preenchia o ar. Saí dali diferente, sabendo que o círculo inquebrável talvez não fosse eterno. Mas enquanto caminhava para longe daquela cidade, a música do carrossel ecoava, suave, distante. E um arrepio percorreu minha espinha, porque no fundo eu sabia que a liberdade tinha um preço e que o ciclo poderia começar de novo, em outra vida, em outro tempo. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. Eu nunca estive em Praga, mas conhecia cada rua, cada som, cada sombra como se tivesse morado ali por séculos. Meu nome é Daniel. Tenho 41 anos e passo mais tempo com objetos mortos do que com gente viva. Sou restaurador de arte, especializado em madeira antiga. Igrejas, molduras, mobiliário, ícones religiosos. Coisas que carregam o tempo nas fibras, no cheiro, na poeira que não sai. Sempre gostei de silêncio, de história, de me perder em detalhes. Acho que é porque nunca soube lidar com o presente. No começo do ano, recebi uma proposta estranha. Um e-mail sem assinatura clara, sem muita explicação. Temos um espelho barroco recém-descoberto em um antigo castelo, nos arredores de Praga. Precisa ser restaurado com urgência. Sua reputação chegou até nós. Passagem, estadia e pagamento adiantados. Se aceitar, embarque em até 72 horas. Eu devia ter recusado. O momento era péssimo. Minha mãe estava doente. Meu casamento já tinha ido para o espaço e eu estava no meio de um projeto grande em Ouro Preto. Mas alguma coisa naquela mensagem mexeu comigo. Era como se eu estivesse esperando por ela. Embarquei no terceiro dia. O frio me acertou logo no aeroporto de Václav Havel. Seco, cortante. Cheguei à cidade ainda em processo de degelo, com as calçadas sujas de neve velha e o céu de chumbo. Um motorista me aguardava com uma plaquinha onde meu nome estava escrito errado. Danilo Soares. Não reclamei, apenas entrei no carro. Durante o trajeto até o vilarejo onde o castelo ficava, tentei puxar conversa. O homem era mudo, literalmente. Mostrou-me um crachá com o símbolo de uma fundação que eu nunca tinha ouvido falar e uma etiqueta onde se lia Marek, intérprete de Libras. Libras, em português. Mas não havia ninguém ali para se comunicar comigo por sinais. Nem mesmo eu. Começou ali a sensação de que nada fazia sentido. O castelo ficava isolado, cercado por uma floresta retorcida e calada. Chamava-se Cherná Brana, algo como Portão Negro. Só parte da estrutura ainda estava de pé. O resto era ruína e musgo. A ala onde ficaria hospedado tinha aquecimento mínimo, cheiro de madeira molhada e um silêncio tão denso que parecia ter peso. Conheci apenas 2 pessoas nos primeiros dias. Teresa, uma restauradora tcheca encarregada de documentos e molduras menores. Jovem, reservada, olhos intensos e uma cicatriz discreta no pescoço. E o espelho. Sim, com E maiúsculo. Porque aquilo não era só um objeto. Era enorme, com quase 2 metros de altura. A moldura esculpida em madeira de carvalho negro, corroída pelo tempo e por algo que eu não sabia nomear. Nas laterais, rostos entalhados em expressões de dor, mas não aquelas caricaturas dramáticas típicas do barroco. Aquilo era diferente. Tinha realismo. Tinha vida ou morte. A superfície do espelho estava tão opaca que mal refletia a luz. Havia rachaduras minúsculas na borda inferior, como se alguém tivesse tentado quebrá-lo e desistido. Dizem que ele foi selado com sangue e prata, disse Teresa numa noite, enquanto me trazia chá. Como assim selado? A história local diz que o espelho guarda aquilo que os olhos não conseguem ver, mas ninguém sabe direito o que significa. Ou, ninguém quer dizer.
Mas por dentro não consegui ignorar o arrepio. Comecei os trabalhos no terceiro dia. Meu foco inicial era a moldura. A estrutura estava ameaçando ruir e eu precisava remover parte da madeira para tratar os fungos. Usei luvas como sempre, mas no segundo toque, senti algo estranho. A textura da madeira estava quente, pulsante. Achei que era coisa da minha cabeça. Só que naquela noite sonhei. Sonhei que caminhava pelas ruas de uma praga antiga, muito mais escura e fria do que a atual. Eu usava roupas pesadas, uma capa longa e botas que batiam nos paralelepípedos como martelos. A cidade estava vazia, mas eu sabia exatamente onde ir. Meus pés se moviam sozinhos, guiados por uma lembrança que eu não reconhecia como minha. Parei diante de uma porta de ferro. Uma mulher me esperava. Ela usava um véu preto e segurava algo nos braços. Algo que parecia o espelho, mas menor. Quando me aproximei, ela sussurrou algo em um idioma que eu nunca aprendi. E mesmo assim, entendi perfeitamente. Você prometeu não voltar. Acordei suando, com o som da voz dela ainda vibrando nos meus ouvidos. Quando olhei para as mãos, vi uma mancha escura na palma esquerda, cor de ferrugem, como sangue seco. Corri ao banheiro, lavei, esfreguei, sumiu, tentei esquecer. Continuei trabalhando, mas os sonhos voltaram na noite seguinte e na outra, sempre na mesma rua, sempre com a mulher de véu. E a cada vez eu chegava mais perto, vendo mais, sentindo mais. Na quarta noite, reconheci uma placa de rua no sonho. O Alquimiste. No dia seguinte, perguntei a Teresa se esse lugar existia. Ela parou de andar. Me olhou fixamente. Existe sim. É um beco antigo, mas não tem por que você saber disso. A não ser que... Ela não terminou a frase. Na noite seguinte, decidi fazer algo que não devia. Fiquei sozinho no salão do espelho, à meia-noite. Apaguei todas as luzes, deixando só a lanterna de mão. Me sentei diante dele e esperei. A madeira parecia respirar. Aos poucos, a opacidade do vidro começou a clarear, como se estivesse limpando por dentro. E então, pela primeira vez desde que cheguei, vi um reflexo nítido. Mas não era o meu. Era ele. Um homem com meu rosto, mas mais magro, mais pálido, com olhos que não piscavam. Ele estava em uma sala circular cheia de livros e frascos. Havia símbolos estranhos nas paredes. E ele segurava uma pena de escrever, com sangue fresco na ponta. "Acorde", ele disse sussurrando. "Você prometeu lembrar." E o vidro trincou. Ele tinha meu rosto, mas nenhum traço da minha alma. Fiquei parado por alguns segundos, encarando o trincado na borda inferior do vidro. O som ainda reverberava na sala, como um sino distante, mesmo depois que tudo voltou ao silêncio. Um trincado só, e mesmo assim, era como se algo dentro de mim também tivesse se partido. Saí do salão, cambaleando. A lanterna tremia na minha mão. Caminhei pelos corredores escuros do castelo, ouvindo meus próprios passos ecoarem, como se alguém me seguisse. Quando cheguei ao quarto, tranquei a porta e encostei a cadeira contra ela. Não dormi. Na manhã seguinte, percebi algo curioso. A rachadura no espelho havia desaparecido. A madeira ao redor estava impecável, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Toquei o vidro, frio, inerte, silencioso. Teresa me encontrou ali e franziu o senho ao ver meu estado. "Você está com olheiras profundas. Pesadelos? Sonhos, realistas demais. Sonhar com o espelho não é bom sinal, Daniel. Você já sonhou?" Silêncio. Não diretamente, mas conheci alguém que sonhou. Um restaurador austríaco, contratado anos atrás. Trabalhou só por 3 dias. Depois desapareceu. Deixou a mala, os documentos, tudo. Aquilo me gelou por dentro. E você não achou que devia me contar isso antes? Se eu contasse tudo, você teria fugido. E nós precisamos entender o que o espelho quer. Talvez com você seja diferente. Comecei a investigar, por conta própria. Nas poucas horas vagas, vasculhei arquivos no escritório improvisado que montaram no castelo. Teresa guardava pastas, diários, registros fotográficos e mapas. Encontrei menção a um nome: Gregor Ehrlich, o restaurador austríaco desaparecido. Havia fotos dele, cabelo loiro,
rosto anguloso, olhar de quem já sabia demais. Havia também um bilhete, escrito à mão e mal preservado, que parecia ter sido arrancado de um diário. A madeira do espelho é viva, não no sentido literal, mas no simbólico. Ela absorve memórias, dor, desejos, talvez almas. Continuei lendo até um trecho que me fez parar. Às vezes sinto que ele sabe que não sou quem devia estar aqui, que estou apenas ocupando um lugar que era de outro, ou de mim mesmo em outra vida. É como ser um intruso em sua própria pele. Eu me vi nesse trecho, literalmente. Não era só um déjà vu. Era como se o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo, camada por camada, revelando uma realidade antiga que insistia em voltar. Naquela noite, voltei a sonhar. Só que agora não era mais um sonho, era uma memória. Caminhei pelas vielas estreitas de uma praga antiga. Meu nome era Elias. Eu ouvia as pessoas me chamando. Usava uma túnica escura com capuz e carregava uma sacola de couro com objetos estranhos. Frascos, velas pretas, folhas secas, moedas partidas. Entrei em um porão úmido, iluminado apenas por candelabros, e me sentei diante de um livro aberto em latim. Mas o mais assustador era o espelho. Pequeno, ainda incompleto, preso numa moldura rudimentar, mas com o mesmo formato. Mesmo olhar. Alguém estava ali comigo, a mulher do véu. Você já está muito perto, Elias, mas ainda não pode cruzar o portão. Então me diga onde ele está. Você o carrega, sempre carregou, mas só verá se estiver disposto a se perder. Acordei com um grito preso na garganta. O quarto estava escuro e a porta destrancada. Eu tinha certeza de que havia trancado. A cadeira caída no chão. E sobre a cama havia uma folha rasgada de um livro antigo que não estava ali antes. Escrito em tinta vermelha, em latim e com minha caligrafia. Lembrar da dor é viver. Lembrar a dor é continuar vivo. Levei a folha até Teresa, exigindo explicações. Ela ficou pálida. De onde você tirou isso? Estava no meu quarto. Isso é parte do grimório do Elias Volker, um alquimista condenado por heresia em 1621. Dizem que ele tentou criar um espelho capaz de conter a própria alma. Volker, Elias. Sim, Elias era seu nome verdadeiro. Ele mudou para evitar perseguição. E esse espelho é o mesmo? É o que acreditamos. Ele desapareceu por séculos e foi encontrado há apenas 2 meses, enterrado num porão lacrado a ferro. A partir desse dia, as fronteiras entre minhas vidas começaram a colapsar. Comecei a escrever palavras que não sabia traduzir. Reconheci símbolos em portões antigos da cidade. Conduzi caminhos pela floresta como se tivesse estado ali antes. Às vezes, sem perceber, chamava Teresa de outro nome, Anica, até que ela finalmente me confrontou. Daniel, você lembra de mim? Você me deixou presa em 1621, no ritual. Foi você quem me condenou junto com o espelho. Isso é loucura. Não é. Eu morri naquele porão, queimando com ele. E agora, você voltou, mas o espelho nunca esqueceu. Naquela noite, decidi encarar a verdade. Voltei à sala do espelho. Me sentei diante dele, mas dessa vez sem luz. Apenas a escuridão, o silêncio e o som do próprio coração batendo. E quando o vidro clareou, vi a mim mesmo, de novo. Mas não era mais só uma imagem. Era um portal. Do outro lado, Elias me estendeu a mão. E atrás dele, vi dezenas de reflexos. Versões de mim em séculos diferentes, todas tentando escapar, todas presas. O espelho é um ciclo, ele disse, e só há uma forma de quebrá-lo. Como? Perguntei, sentindo minha mão atravessar o vidro. Você já sabe, só não quer lembrar o que fez. E então algo me puxou para dentro. Quando minha mão atravessou o espelho, não senti o frio do vidro. Senti o calor do sangue. Não houve sensação de queda. Não houve som. Foi como mergulhar em um lago escuro, sem saber onde começa ou termina o corpo. Tudo ao meu redor era ausência, de tempo, de espaço, de lógica. Por um instante, achei que havia morrido. Mas então, abri os olhos. Estava de pé.
O chão sob meus pés era de pedra irregular, levemente úmida. Um salão circular se erguia ao meu redor, com paredes de tijolos cobertos por musgo e símbolos gravados à faca. Luzes dançavam acima, mas não havia chamas. Apenas um brilho estranho que parecia vir do teto, como uma aurora aprisionada. E ali, em frente a mim, ele estava. Elias, Europa, ou aquilo que eu fui. Tínhamos o mesmo rosto, mas o olhar era muito mais antigo. Cansado, como quem viveu tempo demais sem poder morrer. Bem-vindo à recordação, ele disse em voz firme. Você não atravessou um portal, você atravessou a si mesmo. O salão era o mesmo dos meus sonhos. Estantes curvadas, frascos com líquidos vivos, pergaminhos espalhados. Mas agora tudo tinha textura, peso, cheiro, umidade. Eu estava ali de verdade. Por que me trouxe aqui? Porque chegou a hora de lembrar e de escolher. Elias caminhou até uma mesa de pedra e retirou um objeto coberto por um pano púrpura. Ao revelar, meu estômago virou. Era o espelho, mas em seu estado original. Muito menor, com a moldura ainda em madeira bruta e o vidro polido como um lago recém-formado. Não havia rachaduras, não havia rugas no reflexo. Era puro, ainda não corrompido. Esse é o começo, Elias sussurrou. Começo do quê? Da prisão. Me aproximei. No reflexo não vi apenas meu rosto. Vi outros. Vários, versões minhas. Criança, jovem, velho, doente, desesperado, gritando. E por trás de cada um, a mesma mulher. Anica. Você era um alquimista obcecado, Elias disse. Não por ouro, não por glória, mas por controle. Você queria vencer a morte, queria guardar tudo. Lembranças, amor, dor, até sua própria alma. Criou esse espelho como receptáculo, mas algo deu errado. O quê? Você amarrou outras vidas junto com a sua, e agora nenhuma consegue escapar. O salão tremia levemente, como se uma força antiga pulsasse sob as pedras. Comecei a ouvir sussurros, milhares de vozes se sobrepondo, cochichando segredos em línguas que eu nunca aprendi, mas entendia mesmo assim. Você selou a alma dela dentro do espelho, ele continuou. De Anica, ela era o sacrifício necessário e ela confiava em você. A dor veio como uma pancada. Imagens surgiam sem controle. Eu, Elias e Anica caminhando de mãos dadas por uma floresta, rindo sob um céu cinzento. Um beijo rápido, uma promessa, um ritual, um grito. Ela morreu por minha causa. Morreu e renasceu, com você, em cada vida, sempre ao seu lado, sempre sendo esquecida. Até agora, me afastei do espelho. Então por que me fazer lembrar? Porque o ciclo está se fechando. Você tem uma chance, uma única escolha. Ou quebra o espelho e liberta todos, ou permanece aqui, e o ciclo recomeça. Tentei fugir. Corri pelos corredores úmidos do salão, agora em ruínas, como se séculos tivessem passado em segundos. As paredes estavam rachadas, cheias de marcas de unhas. Rostos esculpidos nas pedras gritavam em silêncio. Vozes atrás de mim repetiam um nome. Elias, Elias, Elias. Cheguei a uma porta de ferro. Estava trancada. Atrás de mim, passos. Elias me observando com os olhos cheios de pena. Você fugiu da responsabilidade por séculos. Está pronto para encará-la agora? Eu não sei. Você sabe, sempre soube. O espelho só reflete o que você esconde. E então a parede ao lado se abriu com um estalo, como se tivesse respirado. E atrás dela, vi algo que me congelou. Teresa, de joelhos, com as mãos amarradas em correntes enferrujadas. Não era uma ilusão. Era ela. Aqui. Anica. Daniel, por favor. Elias ergueu uma adaga curva. A lâmina tremia com luz própria. O ciclo sempre exigiu um sacrifício, ele disse. Mas agora, quem escolhe é você. Não, eu não posso fazer isso de novo. Você pode, ou pode quebrar o espelho. Mas se fizer isso, tudo que você foi, tudo que você lembra, tudo será apagado. Inclusive ela, inclusive você. Fiquei parado. Diante de mim, dois caminhos.
Quebrar o espelho e encerrar o ciclo, mas perder toda a memória, toda a conexão, até mesmo com Anika. Ou aceitar o sacrifício novamente, perpetuar o ritual e manter viva a maldição da lembrança eterna. A sala escureceu. O espelho começou a vibrar, soltando uma luz dourada que se espalhava como uma rachadura no mundo. E então, eu ouvi minha própria voz, de outra vida, de outro tempo. A memória é um veneno quando não se pode mudar o passado. Acordei deitado no chão do salão moderno, de volta ao presente, mas o espelho estava em pedaços. Ao meu lado, Teresa, viva, confusa, com os olhos cheios d'água. Você fez isso? Não sei, mas acho que sim. E pela primeira vez desde que cheguei, senti o silêncio como paz, não como ameaça. Mas enquanto nos levantávamos, percebi uma coisa. O espelho estava quebrado, mas a moldura estava intacta. E do fundo do castelo, vindo da ala mais antiga, ouvi o som de uma risada abafada. O espelho se quebrou, mas a imagem continuou olhando de volta. Silêncio. O salão onde o espelho esteve por séculos agora parecia respirar aliviado. As lascas do vidro estavam espalhadas como dentes arrancados, ainda pulsando com uma luz fraca que ia desaparecendo lentamente. A moldura, no entanto, permanecia intacta, intocada, como se fosse mais antiga que o próprio tempo. Teresa se levantou devagar, esfregando os pulsos, as correntes agora partidas no chão como vermes mortos. Você quebrou o espelho, ela sussurrou. Acho que sim. Você lembra de tudo? Sim, Elias, o ritual. Você, Anika. Ela me olhou com algo entre gratidão e medo. Se você se lembra, então o ciclo não terminou. Foi nesse momento que ouvimos o som, uma risada abafada, arrastada, como se viesse debaixo da terra. Depois passos, lentos, pesados, ritmados. Um arrastar de pés sobre pedra. Não havia mais dúvidas. Algo ainda estava vivo lá embaixo. Descemos juntos. A ala mais antiga do castelo ficava abaixo da fundação, escondida por um alçapão lacrado, por tábuas tão velhas que se desfaziam ao toque. Usamos lanternas. Nenhum de nós falou. Sabíamos que havia mais ali. Algo que o espelho escondia. Algo que ele projetava para nos afastar da verdade. O corredor subterrâneo era estreito, claustrofóbico, feito de pedras desiguais e coberto de limo. A luz tremia. O ar era quente demais para um lugar sem aquecimento. E o cheiro era de terra úmida misturada com ferro. No fim do corredor, uma porta de ferro semiaberta. E atrás dela, um segundo espelho. Menor, circular, com uma moldura ainda mais antiga, feita de ossos. Não era apenas madeira esculpida. Eram falanges humanas, vértebras reais, ligadas por um metal escuro que não reconheci. A superfície do vidro não refletia nada. Era negra, opaca, como um olho cego. Teresa parou na entrada. Isso nunca esteve no inventário. Talvez nunca foi descoberto. Ou nunca deixaram que fosse. Me aproximei. A luz da lanterna não atravessava a superfície. Era como se o espelho absorvesse a luz. Meu reflexo não existia ali. Nenhum som se fazia. Até o bater do meu coração parecia mais fraco. E então ouvi. Você achou que era o primeiro, mas só foi o próximo. A voz veio de dentro do espelho. Não era Elias. Não era nenhuma das minhas vidas passadas. Era outra coisa. Algo que estava por trás de todos nós. Um eco original. O espelho não era a origem. Ele era a janela. Para algo muito mais antigo. As luzes falharam. Por um segundo, tudo ficou escuro. E nesse segundo, vi tudo. Vi Elias no século XVII. Mas também vi uma versão minha na Roma Antiga, queimando pergaminhos. Vi outro eu em uma caverna na Mongólia, entalhando símbolos nas paredes. Vi uma versão moderna, vestindo branco e trancado em uma sala acolchoada, repetindo os mesmos nomes. Anika, Marek, Elias, Daniel. Todos nós éramos ecos, reflexos sucessivos de uma alma que tentou vencer o tempo. E falhou. O espelho não guarda apenas a sua alma, ele multiplica. Você se copiou, e cada cópia quer viver, quer escapar. Caí de joelhos.
Meus ossos doíam como se tivessem séculos. Meu sangue pulsava com uma memória que não cabia mais dentro de mim. Era como se eu estivesse carregando gerações dentro do peito. Se você destruir esse espelho, as cópias somem, a voz disse. Mas a dor continua. E se eu não destruir? O ciclo recomeça. Você morre e acorda em outro tempo, com outro nome, com a mesma maldição. Eu tremia. Teresa, ou Anica, ou quem quer que ela fosse, segurava minha mão com força. Você precisa escolher de novo, ela disse. Mas pela primeira vez, você está consciente. Ergui uma pedra de granito do chão. O espelho começou a vibrar como se antecipasse. Senti milhares de olhos me encarando do outro lado. Versões de mim. Algumas choravam, outras gritavam. Uma delas sorria. Elias, me observando em silêncio. A dor não some, Daniel, ele disse, mas você pode impedi-la de continuar. Fechei os olhos e arremessei. O impacto fez tudo estremecer. Um grito silencioso rasgou o ar. A moldura rachou. O vidro explodiu em 1000 estilhaços negros. E por um instante, ouvi cada versão de mim desaparecer. Quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital. O teto era branco. A janela mostrava um céu cinzento. Teresa estava sentada ao meu lado, lendo um livro. Você acordou, ela disse. Onde? Praga, 3 dias em coma. Encontraram você caído nos escombros do castelo. Minha cabeça doía, mas não como antes. Era um vazio, um espaço em branco. Você lembra de tudo? Perguntei. Ela hesitou. Não tudo, fragmentos, mas eu me lembro de você. Fechei os olhos, pela primeira vez, sem ver nada atrás das pálpebras. Nos dias seguintes, caminhamos pela cidade. Comemos, rimos, choramos. Nenhum de nós sabia dizer quem éramos exatamente, mas sabíamos o que havíamos deixado para trás. O espelho, a prisão e tudo aquilo que ele guardava. Na última noite, antes de voltarmos para casa, passamos diante de uma loja de antiguidades no centro histórico. E na vitrine, entre objetos comuns, vi um pedaço de moldura escura, curvada, entalhada com rostos em agonia, mas sem espelho, apenas a madeira, como uma casca vazia. Sorri e continuei andando. Algumas memórias são como espelhos quebrados. A gente pode olhar, mas nunca mais voltar para o que era inteiro. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.